Graças a Deus por mais uma noite que Deus nos concedeu na presença do Senhor. E nesta noite eu trago uma mensagem à igreja que eu tenho plena convicção que Deus ele vai continuar abençoando o seu povo pela sua graça, pela sua infinita bondade, não que nós mereçamos, mas pela sua graça, pela sua infinita bondade, o Senhor ele vai abençoar a sua igreja nesta noite, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. E a mensagem desta noite, ele está no livro de 2 Reis, no capítulo 4 e no versículo 1 até os 6. 2 Reis, no capítulo 4, versículo 1 até o versículo 6. E eu tenho plena convicção que Deus ele vai continuar falando nesta noite. Amém? Diz assim a palavra de Deus nesta noite. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido teu servo morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor, e veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: que te hei eu de fazer? Declara-me o que é que tu tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados de todos os teus vizinhos, vasos vazios, e que sejam muitos. Então entre e fecha a porta sobre ti, sobre os teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos, e ele lhe trazia os vasos, e ela os enchia. E aconteceu que, cheio que foram todos os vasos, disse ao seu filho: traz-me ainda mais um vaso. Porém ele lhe disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou de descer. Amém? Graças a Deus. Senhor, meu Deus e Pai eterno, meu Deus, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré, meu Deus, mais uma vez eu chego na Tua presença, Senhor, diante, meu Deus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, meu Pai, e peço ao Senhor pela Tua graça, pela Tua unção, Tua misericórdia, que o Senhor, meu Deus, fale conosco poderosamente através dessa mensagem nesta noite. Eu sei que nós não merecemos nada do que Te pedimos, Senhor, nem do que temos recebido do Senhor, muito menos do que o Senhor já tem preparado para nossas vidas, famílias e ministério, meu Deus, mas a Tua igreja, Teu povo que Te ouve, Pai, através também desse canal, meu Pai, mais perto ou mais longe, Pai, clama pela Tua misericórdia, Senhor, abre, Senhor, a janela dos céus e derrama bênção sem medida através desta mensagem, desse texto, assim como o Senhor abriu a porta da prosperidade, da bênção, Senhor, e da misericórdia sobre esta viúva que estava com tudo, Pai, perante os olhos humanos acabado, e o Senhor, através do profeta, meu Senhor, trouxe a alternativa e a solução, meu Deus, àquela viúva. Em nome do Senhor Jesus, fala conosco nesta noite, Pai. Faz conforme Teu querido, Tua vontade, em nome do Senhor Jesus, e nós já Te agradecemos. Amém. Graças a Deus. Traz mais um vaso. E o filho disse: não tem mais vaso nenhum. Então o azeite parou de descer. Essa mensagem, irmão, nesta noite tem como título: sem vaso, o azeite para de descer. Amém. Graças a Deus. Então nós estamos diante de um texto que, segundo os estudiosos, conta a história da viúva do profeta Obadias. Não o Obadias que escreveu o livro que leva seu nome e que está localizado entre os profetas menores aqui nas nossas Bíblias que nós temos em nossas mãos. Mas, segundo o livro de Reis, no capítulo 18, no versículo 3, 1 Reis 18, 3, nós vamos ver 7 vezes o autor mencionando sobre o nome de um homem chamado Obadias, um profeta chamado Obadias, um profeta que, quando Jezabel, ela colocava os profetas de Deus para serem mortos, quando ela ordenava que fosse abatido, que fosse dizimado os profetas do Senhor, o texto diz que este homem chamado Obadias, ele escondia 50 profetas em uma cova e 50 em outras covas, e sustentava com pão e água para que não fosse morto pela perversidade de Jezabel, como nós vemos no livro de 1 Reis. Nós vemos que quando o próprio Acabe, ele segue por um canto para ver se acha água e manda Obadias por outro para ver se encontra e salvava o restante do gado que existia. Amados, o texto vai dizer que Obadias ele encontra com o profeta
Elias. E Elias ele manda avisar Acabe que ele hoje encontraria com Acabe no Monte Carmelo para realizar aquilo que era da vontade de Deus, que era levar o povo à presença do Senhor. E a partir do momento que o povo se compungisse, se arrependesse e reconhecesse o Senhor como o único Deus de Israel, agora Elias ia orar, o fogo ia descer, e a chuva em seguida, que já fazia 3 anos e 6 meses que não caía sobre Israel, ela voltaria a inundar toda a terra de Israel pelo poder de Deus. Enquanto Elias diz isso a Obadias, Obadias diz: em que pequei eu contra o Senhor, homem de Deus? Tu bem sabes que eu sou um homem temente ao Senhor. Por acaso tu não ouviu falar que quando Jezabel matava os profetas, eu escondia 50 numa cova e 50 em outra, e os sustentava com pão e água para que Jezabel não os matasse? Agora tu me manda eu dizer a Acabe que o Senhor vai aparecer. Quem sabe o Espírito do Senhor te toma não sei para onde, e quando Acabe mandar te buscar, não o encontra. Então dessa vez Acabe me mataria. Não, eu não vou dizer. Então Elias ele confirma e afirma, ele manda, orienta, ordena que o profeta Obadias vai lá e diz a Acabe que hoje eu me mostrarei ao monte. Então, segundo alguns estudiosos, a situação, o contexto aqui, tanto de um texto como de outros, alguns estudiosos entendem que essa viúva é viúva desse referido profeta, desse profeta citado 7 vezes no livro de 1 Reis 18, a partir do versículo 13. Mas uma coisa, irmão, nos chama aqui a atenção. A Bíblia diz que o marido morreu. O marido morreu, e o que nos chama a atenção é que a casa daquela viúva era casa de profeta, e casa de profeta pode faltar tudo, pode faltar o feijão, pode faltar a farinha, pode faltar o arroz, pode faltar até o dinheiro, mas uma coisa não pode faltar na casa de profeta, que é o azeite na botija. Observe, amados, que mesmo o profeta já estando morto, ela apela para Eliseu, ela diz: teu servo era temente a Deus e tu sabias. Então Eliseu sabia que aquele homem era profeta, que aquele homem era homem de Deus. Por que Eliseu sabia? Porque ela usa dessas palavras. Amados, se nós partirmos do princípio que era o mesmo profeta que agiu nos dias do profeta Elias, nós sabemos que Eliseu foi um contemporâneo, além de sucessor de Elias, foi um contemporâneo do profeta Elias. Então ela tinha plena convicção que Eliseu conhecia esse profeta, conhecia os feitos desse profeta, o que ele tinha feito para salvaguardar a vida, amado, de algumas pessoas, de alguns profetas que por acaso Jezabel queria dizimar da história de Israel. Então, amados, nós vemos que ele, apesar de ser profeta, ele morreu e deixou um problema. Quem sabe a morte chegou de uma forma desesperada. Obviamente que ninguém espera por morte, ninguém está preparado para uma morte repentina, e nos parece que foi o que aconteceu. Então ele, mesmo tendo sua vida como homem de Deus, santificado, a vida controlada no altar de Deus, provavelmente essa situação pegou essa viúva, pegou esta mulher que agora é viúva de uma forma inesperada, né? Mas ela usa a credencial de que ele era um homem de Deus, e o homem de Deus, mesmo depois de morto, ele deixa um legado para sua mulher e para seus filhos. Qual é o legado que ele deixa para sua mulher e para seus filhos? É o entendimento de que Deus não desampara aquele que fielmente tem lhe servido, porque Deus é Deus. Amém? Amado, mas para falar um pouquinho do azeite, o azeite era de tão grande importância para Israel, que toda a casa tinha pelo menos um pouco de azeite, um vaso de azeite. Desde a antiguidade, o azeite era de tão grande importância para os hebreus, que quando Jacó foi à casa de Labão, no capítulo 28, 18 de Gênesis, estava cheio de problema, mas tinha com Jacó um vaso de azeite. O texto vai dizer que ele saiu fugido. Talvez o Jacó não levou uma pasta de dente, quem sabe não levou uma segunda peça de roupa, quem sabe não levou os seus pertences de uso pessoal, mas o texto diz que quando ele ali deita, chegando à noite, o sol se põe, então ele deita naquela escuridão, isolamento daquela estrada longínqua. Então, amado, o texto vai dizer que ele tem um sonho. Quando ele tem um sonho, ele vê um céu se aberto, e entre o céu e a terra como se fosse uma escada, e entre aquela escada os anjos subindo e descendo, e no topo da escada ele vê o Senhor Deus. E quando ele acorda no dia seguinte, ele não tem dúvida que ali foi uma visão
do céu, que ali era a casa de Deus. Ele dá um nome àquele local, ele chama aquele local de Betesda, que verdadeiramente Deus está neste lugar, e eu não sabia, foram as palavras dele, mas mesmo sem ter nada, ou quase nada, pouca coisa na bagagem, o texto diz que ele pega um vaso de azeite, ele unge aquela pedra, ele consagra, faz um voto a Deus. Ou seja, aqui fica evidente que mesmo sem ter nada, mesmo cheio de problema, mesmo saindo das pressas, ele não descuidou de levar um vaso de azeite, porque o azeite ele possuía uma grande importância desde a antiguidade para os hebreus, amado. O azeite ele servia para uso doméstico, o azeite servia para acender as lamparinas, o azeite servia para o uso mecânico. O azeite era de tão grande importância para o povo de Deus, que quando Deus deu a lei a Moisés para que instruísse o povo para andar nos seus caminhos, no livro de Êxodo, capítulo 30, versículo 29, falando das leis referentes ao sacerdócio, o Senhor diz assim para Moisés: assim santificará todas essas coisas, para que seja santíssima, tudo que tu tocar nela será santa, porque o azeite ali começa a descortinar para Israel, começa a ser revelado para Israel. Israel começa a ter um entendimento mais claro do que seria o azeite, por que de tanta importância do azeite. O azeite ali nesse capítulo e versículo citado, ele começa a ser apresentado para Israel como um tipo do Espírito Santo que preparava alguém para o serviço ou algo para o serviço sagrado. E aquela mulher, é interessante a gente notar que ela não tinha nada, ela mesma vai dizer: meu Senhor, tua serva não tem nada, mas tem um pouquinho de azeite aqui na botija. E quando tem um pouquinho de azeite, o milagre tem que acontecer. Quando tem um pouquinho de azeite, amado, tem que ter conversão de alma. Quando tem um pouquinho de azeite, tem que ter prosperidade. Quando tem um pouquinho de azeite, tem que ter vidas transformadas. Quando tem um pouquinho de azeite, tem que ter marido liberto. Se ainda há um pouquinho de azeite no vaso, os filhos não vai ser vendido para ser escravo, as drogas não vai consumir o seu filho, seu marido, seu futuro, não vai apagar o seu sonho. Se tem um pouquinho de azeite, o Senhor Jesus ainda vai operar, porque o azeite era um símbolo do Espírito Santo que usava, que preparava alguma coisa ou alguém para o serviço sagrado do Senhor, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Mas uma coisa a gente aprende aqui com o texto, nós lemos que quando acabou os vasos, o azeite parou de descer. Aqui a gente aprende com o texto, amado, que a quantidade de azeite depende da quantidade de vaso. Se tem vaso, tem azeite. Se não tem vaso, não tem azeite. Porque quando ela diz: traz mais um vaso, meu filho, o filho diz: acabou os vasos, minha mãe. Então o azeite parou de descer. Amado, nós vemos no dia do profeta Joel, a partir do capítulo 1, versículo 10, o texto sagrado vai dizer que Israel estava empobrecido, o que plantava não dava, o que nascia não colhia. O texto vai dizer que a semente que ainda teimava em crescer, ela morria debaixo dos torrões. O gafanhoto migrador comia o que sobrava do destruidor, que comia o que sobrava de tudo que Israel tinha plantado, de tudo que Israel tinha feito como esforços, às vezes inútil por causa da seca, em semear, em plantar e colher. O gafanhoto destruidor, migrador, cortador, destruía tudo, amado. E a situação de fome, a situação de peleja, a situação de vergonha era tanta para Israel que o texto diz que não havia mais alegria, não havia sacrifício, porque era ordenado pela lei que Israel não poderia servir ao Senhor de mão vazia. Mas de tantas coisas importantes que começou a faltar, porque ele fala do mosto, ele fala do vinho que começou a faltar em Israel, do trigo, do cereal, mas em tantas coisas que faltava, o texto afirma que também faltava o azeite. Mas interessante notar que o profeta ele é levado a proclamar ao povo um jejum, ele pede ao povo que se arrependa, ele manda tocar a buzina, ele diz para que o povo rasgue o coração. O texto manda dizer que para que o profeta ordene o povo que se venha se compungir em suas vidas, seus corações, que venha voltar a adoração ao Senhor. Observe que Deus diz, depois dessas coisas, já no capítulo 2, depois dessas coisas derramarei do meu espírito. Por que depois dessas coisas? Que coisas estão essas? Depois que houvesse uma mudança de postura de Israel, depois que Israel abandonasse os deuses estranhos, as coisas que desagradavam a Deus, que levou o povo àquela secura, a situação de penúria e miséria. Então depois que eles se arrependessem, proclamassem um jejum, rasgassem seus corações, que voltasse para Deus, Israel agora voltaria a ser vaso, e porque Israel voltaria a ser vaso, o azeite de Deus começaria a descer, amados. Então aqui fica bem claro, amado, que
para haver azeite, tem que haver primeiramente vaso, tem que haver pessoas como vasos na presença do Senhor. Então, em nome do Senhor Jesus, nós chegamos à conclusão aqui, com base no texto sagrado, se nós analisarmos no livro de Samuel, capítulo 16, versículo 1 Samuel 16, 1, quando ele chama Samuel, ele diz para ir à casa de Jessé, porque ele tinha se provido, Deus tinha se provido de um rei para reinar sobre Israel. Então ele diz para Samuel, Samuel, enche teu vaso de azeite e vem. Interessante notar, amado, que nesse momento Samuel estava para baixo, Samuel estava tímido, Samuel estava frustrado, porque Samuel, como todos nós sabemos, foi um grande homem em Israel durante muito tempo. Desde novo Deus começou a usar o Samuel como profeta, como juiz, como sacerdote de Israel, e o texto sagrado vai dizer que nenhuma das palavras que foi pregado através do profeta Samuel, nenhuma delas caiu por terra antes que seja cumprido, seja feito da parte de Deus. Amado, mas o texto vai dizer que um determinado tempo Samuel, como todos viventes, ele envelhece. Os filhos dele que o sucederia não tinha a mesma moral espiritual que Samuel tinha, não possuía o mesmo respaldo, não eram homens dedicados às coisas de Deus como foi o seu pai Samuel. Então o texto diz que por conta disso, os israelitas, eles rejeitaram Samuel, não queria mais ser julgado, não queria mais Samuel como profeta, como sacerdote. Eles agora começam a pedir um rei. Samuel começa a se entristecer, Samuel começa a se frustrar, ele reúne o povo, ele começa a clamar a Deus, ele diz: o que foi que eu fiz a vós, para que vós me rejeitasse? Será que eu fui injusto com alguém, em algum juízo, em algum julgamento ou não, recebendo o jumento de um, tomando o jumento de outro, o boi de alguém, o dinheiro? Será que eu fui corrupto com vocês? Mas não, tudo eu fiz perante a face do Senhor. Amados, então o texto vai dizer que aquilo entristeceu Samuel. Samuel não queria, como homem justo, abandonar o Senhor, sair da presença do Senhor, mas ele decide sair da atividade pública, amado. Então o texto diz que ele vai para uma cidade chamada Ramá, a sua terra natal, e ali ele constrói, ele começa a criar uma escola de profeta, quem sabe tentando de forma equivocada, humana, fazer o seu sucessor, mas quem define o destino do profeta não é o próprio profeta, mas o Senhor que o escolheu e nomeou e consagrou como profeta. Mas Samuel, que um dia foi um vaso cheio de azeite, agora nós entendemos por esse contexto que Samuel está vazio, Samuel está murcho, está para baixo, amado, frustrado. Então o texto diz que ele parece que quando ele está ali na escola de profeta, para não abandonar o Senhor, mas saindo da vida pública, isolado, não queria ver as pessoas que antes ele ajudou e agora o rejeitou. Mas então Deus aparece Samuel, Deus disse para Samuel que ainda tinha algo interessante, grande para Samuel fazer, ainda tinha um projeto de Deus a ser realizado, que era ungir o próximo rei de Israel. Mas o interessante é notar que Deus poderia encher o vaso, Deus mesmo poderia soprar sobre ele, Samuel, do seu espírito, encher aquele vaso chamado Samuel, que um dia foi cheio e agora estava vazio, para baixo. Mas o texto diz que Deus o próprio, apesar da idade de Samuel, Deus manda que Samuel enche o seu próprio vaso de azeite e retorna. Só a partir de aí, então, Deus vai enviar ele a Jessé o belemita para que se cumpra o projeto de Deus, amado. Porque Samuel precisava voltar para Deus em oração. Samuel precisava voltar, apesar de ser profeta, um dia foi muito usado por Deus, precisava voltar para Deus em oração, precisava voltar para Deus em comunhão, em jejum. Samuel precisava voltar para Deus em reconhecimento de tudo que Deus fez por ele e para toda a sua família esses anos todos. Samuel, ele tinha que entender que quem usa é Deus, quem faz é Deus, não é o homem, quem aceita ou rejeita é Deus, não é o homem. E quem sabe você que está me ouvindo nesta noite, neste momento, essa mensagem, longe ou perto, em qualquer lugar deste país, que essa mensagem vos alcançar. Quem sabe você um dia também já foi um vaso cheio do Espírito Santo, usado por Deus, um vaso de honra, usado por Deus na cura, na libertação, na pregação do Evangelho, no ganhar alma para o reino do céu, no transformar a vida, no botar vidas para cima. Quem sabe um dia você foi um vaso na mão do Senhor, cheio da unção, do poder do Senhor, do Espírito Santo do Senhor, mas hoje por alguma situação, alguma frustração, quem sabe alguém te botou para baixo, quem sabe o teu ministério começou, já não dá mais certo como antes, e hoje você também está para baixo, querendo fugir da vida
pública, quem sabe até abandonar o Senhor. Deus manda te dizer através desta mensagem nesta noite: encha o teu vaso de azeite e vem, porque a quantidade de azeite depende do vaso, depende da quantidade do vaso. Se você é vaso, Deus vai encher. Então procure buscar a Deus como um vaso na mão de Deus nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Neste momento que você esteja ouvindo essa mensagem, para a glória do teu santo nome, se coloque diante de Deus como vaso, porque sem vaso o azeite para de descer. E Deus quer te encher nesta noite, neste dia, neste momento, para te usar como usou Samuel, para usar como usou Eliseu, para te usar como usou Davi, para te usar como usou Elias, para orar e fazer o fogo do céu descer e consumir o holocausto, e a graça do Senhor se manifestar neste lugar, em nome do Senhor Jesus. Eu agradeço a minha oportunidade em nome do Senhor Jesus. Oremos. Senhor, meu Deus e Pai eterno, meu Deus, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré, meu Pai, mais uma vez eu chego na Tua presença, diante do Senhor, do Filho e do Espírito Santo. Quero agradecer por essas vidas que ouviram aqui, que acompanharão o Senhor à distância. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, e por todos aqueles, meu Deus, meu Pai querido e Pai santo, meu Deus, que essa mensagem chegue a alcançar. Pai, em nome do Senhor Jesus, sou grato ao Senhor, porque mais uma vez, através da Tua palavra, o Senhor tem falado e consolado os corações, enchido o vaso que quem sabe está vazio neste momento, porque eu sei que como Samuel o Senhor quer usar, o Senhor ainda vai usar, tem algo ainda para realizar, eu creio, eu sei que o Senhor não esqueceu, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, eu já te agradeço, Senhor, amém, e graças a Deus.